Vamos lá, pessoal. Dando continuidade então a esse canal, vamos falar hoje sobre o filme Mais Que Vencedores, né? Então, como personagem principal nós temos a Hannah, que é uma menina que pratica pequenos delitos na cidade dela, que é uma cidade pequena. Concomitantemente a isso, nós temos ela numa escola onde tem um técnico de uma equipe de basquete, né? Só que o que acontece? Essa equipe de basquete, ela começa a se dispersar. Por quê? É uma cidade pequena que depende de poucos negócios. E aí um negócio principal dessa cidade, uma indústria, ela se muda. E aí todas as famílias quase vão se mudar juntamente com esse negócio. E aí os jogadores de basquete fazem parte dessas famílias. Então eles acabam indo também embora. E aí, lógico, a diretora da escola foi falar com o técnico. Ele falou, bom, e agora, né? Ele ficou sem chão, porque a vida dele era o basquete, né? E aí nesse momento ela falou, olha, por que você não treina o nosso time de cross country? Quando foi ver, quem foi participar? Uma única pessoa, que é essa menina, a Hannah, o nome dela é Hannah, essa personagem. E aí é uma menina que tem asma, né? Ela usa uma bombinha para correr. Fácil, né? Negócio bem tranquilo, sossegado. E aí ele olha, ele fica totalmente descrente em relação a essa menina. Ele fala, gente, como é que ela pode correr uma corrida de cross country, 5 km na terra, tendo asma? Então é importante, irmãos, vocês que estão aí, assistam esse vídeo, assistam esse filme, tá? Mais Que Vencedores, de 2019, tá? Esse é um filme muito bom que a gente recomenda, tá? E o que acontece com essa personagem Hannah? Ela começou a praticar pequenos delitos, aquilo que eu tinha começado a falar, né? E isso veio bem falar conosco em relação à palavra, em Efésios 2:1. Ela estava morta, ela estava totalmente voltada para as coisas do mundo. E quando ela começou a ler a palavra, focar em Efésios, que foi quando ela começou a leitura da Bíblia, a vida dela se transformou. Foi uma coisa espetacular, né? Ela começou a ter atitudes assim, totalmente fora daquele contexto que ela vivia. Um exemplo só, que eu não vou contar o filme para vocês, mas ela começou a devolver as coisas que ela tinha roubado. Ela foi para cada pessoa que ela roubou, devolver as coisas. E você vai falar, nossa, olha que milagre que Deus fez na vida dessa pessoa. Tudo isso com base na palavra, só em Efésios. Isso aí, Fábio. O filme é muito interessante, né? Nós fizemos até na nossa igreja, né, uma discussão, né, um debate entre as pessoas ali que assistiram, né? E foi perguntado, né, alguns versículos que mais tocaram, porque no filme é dado para Hannah, né, a leitura de Efésios capítulo 1 e capítulo 2. Por quê? Porque ele retrata, né, bem ali as qualidades, né, e os defeitos da própria pessoa. E isso faz com que traga clareza, que foi o que aconteceu com ela. Depois que ela teve essa conversão, ela teve então ali esclarecida a vida dela, o que ela era, e ela conseguiu preencher esse vazio. Mas acho que muito mais importante do que a própria Hannah, que é a personagem, uma das personagens principais, é o treinador, porque ele se abalou muito com a quebra, né, vamos dizer assim, que ele teve no time. Então, quem que era o coach Harrison? E ali, numa das visitas, que ele foi convidado pelo pastor da igreja que ele frequentava a fazer uma visita, né, no hospital. Numa hora que passou uma entrada de um paciente, né, de emergência, ele acabou indo para trás e abriu a porta. Ele entrou no quarto onde estava o Thomas. Ele ali, num questionamento, né, olha só, me levou a Efésios 1:18, que fala: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Né? E ali, num debate com uma pessoa no hospital, ele teve esclarecido. Por quê? Porque foi um questionamento que ele teve, né? Quem é o coach Harrison? Né? E ele citou tudo, e chegou por último, ele falou: eu sou cristão, eu sou evangélico, né? E a gente, quando é questionado, a gente, quando é debatido, né, em algo,
a gente sempre deixa, né, Deus parece que por último, né, ao invés de ser a primeira coisa que a gente tem que enfatizar. Mas é interessante isso, porque se você para pensar, quando a questão dele foi, quem é você, né? Isso. E então nós podemos dar vários nomes, né? Nós podemos, como ele fez. Isso. Né? E como se trata no filme, fala, eu sou cristão, você por último lembra de Deus. Eu acho que não tem como você, né, que está assistindo, né, não fazer isso com você mesmo. Exatamente. Né? O que é que se você tivesse me perguntado, Estela, quem você é? Né? Então, eu sou quem eu sou. Eu sou mãe, eu sou, né, sou esposa, eu sou professora, Então, você dá vários nomes, você não para pensar. Eu sou filha. Sim, exatamente. Eu tenho uma identidade com Cristo. Né? Então, e esse debate faz trazer nessa clareza, iluminar os nossos olhos, porque hoje o nosso primeiro pensamento, né, tem que ser para Deus, tem que ser em Deus, porque é Ele que nos traz o fôlego de vida, é Ele que nos traz, né, um foco, né, uma visão de quem nós somos e quem nós temos que ser para outras pessoas também. Tendo iluminado os olhos do treinador, ele pôde refletir isso na Hannah. A partir desse ponto é que teve uma evolução na vida da Hannah. A primeira coisa foi ele ter ciência do que ele era. Exatamente. E aí depois pegar esse conhecimento do que ele era e transmitir para a Hannah, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. O que entra a diretora como né, alguém muito importante, né? Que ela que insere a palavra, né, Jesus na vida de Hannah, né? Então a coisa parece que acaba funcionando como uma engrenagem, né? Acaba casando. É como Deus opera, Deus opera, né? Exato. Né? Ele não faz, né, individualmente, né? Ele vai trazendo situações para que nós entendamos, né, o plano dele. Sim, exatamente. É isso aí. Eu gostaria de deixar Efésios 2:8, que diz assim, porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então é o que nós estamos dizendo, né? Existe uma engrenagem e certamente essa engrenagem é totalmente direcionada pelo Senhor, né? Porque precisa de uma fé, a fé vem de Deus, mas muitas vezes nós precisamos fazer com que essa fé seja trabalhada, né? Porque Deus tem para nós esta fé. Mas ele diz assim, não vem de nós. Primeiramente Deus trabalha em nós e depois nós então, né, seguimos, né, nessa corrida. Porque é como eu vi, ele, né, como técnico, ele podia simplesmente ter resistido. Sim. Diante de tudo aquilo, ele ainda poderia ter dito não. Diante de tudo aquilo, a Hannah também poderia ter dito não. Sim. Ela conheceu de uma forma, né? Que a maioria de nós conhecemos a Deus, né? Que é alguém, né, te apresentando, olha, Jesus é assim, ele tem a vida eterna para você, e, né, ele tem uma promessa, mas nós precisamos ter uma posição. E é isso que eu vejo no filme, né? Não somente, né, a forma, né, de vida que Deus fez com que eles tomassem uma posição, né, mas a liberdade que você tem de querer ou não. Então a palavra de Efésios, ele traz muito isso. A salvação é pela graça. Então pela graça, gratuitamente nós recebemos. Não é? Não vem de nós não escolhemos, Deus nos escolheu. Porém, né, ele diz assim, nós somos criados em Cristo para as boas obras. Então não é pelas boas obras que eu fui salva, mas ele não me criou para que eu a executasse. Então, quando a gente olha para o filme, a gente vê isso. Então, que eles receberam, eles criam, mas eles tiveram que fazer algo para dar uma continuidade e alcançar o quê? A vitória. Verdade. Sim. Então, os dois foram vitoriosos, mas para isso, os dois tiveram que ter a força, né? O despojar, o estar lá e falar, não, eu vou correr, eu vou vencer, não, eu vou apoiar, né? Uma menina que fisicamente, talvez, para muitos, não teria condição nenhuma, mas eles falaram, não, é pela fé. Então, andar pela fé e
né, em direção às boas obras. Para isso nós somos criados. Sim. Então acho que é uma lição de vida, e eu acho que a maioria dos filmes, né, que nos dão essa visão, não tem como a gente não se colocar lá dentro, né, do filme e falar, nossa, você, né, presta atenção, tanto na Bíblia como num filme gospel, né, ou numa letra de um louvor, né, você colocar a tua vida naquilo. Só assim você vai ter fruto. Uhum. Né? É Então acho verdade. que por isso que nós, né, cremos que esse filme foi tão edificante, porque tem essa mensagem real, né, de Efésios, que fala da salvação pela graça. Exatamente. Que eu acho que assim, a vocação, né, muito do treinador, o Harrison, quanto da Hannah, a vocação, né, ali do treinador não era somente ser o treinador, né, da atividade física, Sim. mas o treinador da vida. Sim. Porque isso, Sim. o espelho que ele deu para ela foi de uma família também, né, que ela não tinha. Então ela descobriu o pai, né, ela descobriu quem que ela era realmente através de Efésios 1 e 2. Então a vocação é muito mais além daquilo que a gente está incumbido como profissional, como, né, que nem a Estela citou, mãe, como esposa, né, eu como filho. Né, acho que no caso de nós, a gente tem que pensar que nós somos diferenciados. Nós temos que ter uma vocação em Deus para que isso faça um todo em nós. Sim. E Legal. para isso, né, o versículo 18 diz, 1:18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Isso. Então, se ele não iluminar nosso entendimento, nosso coração, nós não achamos a nossa vocação. Exatamente. Por isso muitos não sabem onde Sim. estão ou o que fazem. O que né? fazem. E é curioso, né? Que o coach Harrison, ele deu início pensando que estava treinando uma menina para uma competição. Ou seja, será que ela vai vencer? No começo, não. Na verdade, ele estava sendo um meio utilizado por Deus para treiná-la para a vida. Fica aí essa palavra para vocês, mais ensinamento. E aí, com base nisso, deixa o seu like, compartilha o vídeo, coloca nos comentários aquilo que você quer, dúvidas, Telegram, etc. Estamos à disposição, gente. Ok? Isso aí. Legal? Efatá, Efatá, abre-te. abre-te.